Evangelho de Mateus, capítulo 13. Leremos os versículos 24 a 30, depois 36 a 42. Mateus 13, de 24 a 30, e posteriormente de 36 a 42, e eu peço que os irmãos deixem as suas Bíblias abertas durante a exposição. Assim nos diz a palavra do Senhor. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Agora o versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor, nós te pedimos o teu auxílio neste momento, que teu Espírito Santo nos faça entender a tua palavra e que nós sejamos edificados por meio dela, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como não ter falsas esperanças? O que estava acontecendo aqui para vocês entenderem? Logo no início do ministério de Jesus Cristo, foi empolgante. Muitas pessoas começaram a segui-lo, muitas pessoas começaram a ir atrás dos seus ensinamentos. Essa parábola Jesus falou mais ou menos na metade do seu ministério terreno, um ano e meio, depois que ele já tinha iniciado o seu ministério. O ministério de Jesus demorou 3 anos. Nessa ocasião já haviam diversas multidões que seguiam Jesus. Só que o que acontece? Nesse período, Jesus começou a ser rejeitado também. Muitas pessoas começaram a rejeitá-lo, a começar pelos líderes judeus. E muitas pessoas também começaram a seguir Jesus apenas e tão somente para ver milagres ou para ser curado das suas doenças. Nesse momento, Jesus, ele sai da sua casa, vai até o mar da Galileia, ele pega um barco, se afasta um pouco da praia, ali da região da praia, onde estavam as multidões, porque a voz avança melhor pela água, então o povo ouviria mais, ouviria melhor. A água nessa situação, ela funciona como um microfone. Então ele se afasta um pouco no barco e ele começa a ensinar as multidões. Ele está nesse barco com seus discípulos e as multidões na praia. E Jesus Cristo, ele começa a ensinar sobre o reino dos céus. Nós temos que entender o contexto histórico do que estava acontecendo aqui. Os judeus
eles estavam esperando as profecias do Antigo Testamento serem cumpridas, ou seja, eles estavam esperando a vinda do Messias, eles estavam esperando a vinda do Redentor, daquele que livraria os judeus, os israelitas. E o povo judeu, ele esperava isso desde Gênesis, lá de Gênesis 3,15, quando Deus anuncia que o descendente da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, desde aquele período, o povo judeu esperava essa promessa ser cumprida. Se vocês observarem em Daniel 2:44, que já foi uma profecia feita no período do exílio babilônico, Daniel vai dizer o seguinte: nos dias destes reis, ele estava interpretando um sonho de Nabucodonosor, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumará todos estes reinos, os reinos terrenos que ele estava dizendo, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então o povo de Israel esperava esse reino, esperava esse libertador, e Jesus veio, e as pessoas ainda não sabiam se era Jesus esse redentor, esse restaurador ou não, porque os judeus erroneamente estavam esperando um libertador político, esperavam um redentor militar, aquele que pegaria em armas para libertar o povo de Israel nessa situação do jugo romano. Era isso que eles estavam esperando. Então Jesus vem, e Jesus começa a explicar o reino dos céus. Jesus estava inaugurando o reino dos céus. E Jesus conta 7 parábolas a respeito do reino dos céus, que Jesus estava inaugurando. Ele está falando que o reino dos céus é semelhante a, e ele começa a falar ao que é semelhante. Por isso que Jesus ele começa falando a parábola do semeador, e ele vai começar dessa forma: o reino dos céus é semelhante a, e ele vai falando, a parábola do semeador. Ele fala esta parábola que nós estamos vendo, do joio e do trigo. Depois ele fala a respeito da parábola do grão de mostarda. Depois ele fala a respeito da parábola do fermento, do tesouro escondido, da pérola e da rede. E assim ele começa a explicar vários aspectos do reino dos céus. Cada uma dessas parábolas abordam uma perspectiva. Todas se referem ao reino dos céus, que Jesus está inaugurando aqui na terra, mas cada uma apontando para determinado ponto. E nesse caso específico, Jesus está mostrando como funciona o mundo. E esse ensino é muito importante para nós, porque quando nós entendemos como funciona o mundo, as coisas ficam muito melhores. Nós ficamos mais tranquilos, ficamos em paz, ficamos esperançosos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que acontece aqui? Como é o mundo? Como viver no mundo? Então, Deus criou o mundo perfeito, que foi corrompido por causa do pecado. E neste mundo perfeito, lá no início, hoje não é mais, é um mundo corrompido, também nós tínhamos o ser humano, que foi criado e colocado por Deus aqui nessa terra, que também foram corrompidos pelo pecado. Desde o início da história, nós teremos as duas descendências, os filhos da mulher, que representam os filhos do reino, que é o que Jesus vai falar nessa parábola, e nós temos os filhos da serpente, que são os filhos do diabo, que Jesus também vai se referir nessa parábola. Então, do início da história até os nossos dias, nós vivemos num mundo corrompido, a natureza é corrompida, o cosmos é corrompido, tudo é corrompido, nós seres humanos também somos corrompidos, nós vivemos nesse mundo corrompido e nós vivemos juntos, joio e trigo, filhos de Deus e filhos do diabo, juntos, no mesmo ambiente, no mesmo mundo, no mesmo país, no mesmo estado, na mesma cidade, na mesma igreja. Na igreja também tem joio no meio. Então, essa noção do que é o mundo
vai nos ajudar a não ter falsas esperanças, a ter falsas perspectivas. Nós falaremos disso mais ao final, essas falsas esperanças. Mas o primeiro ponto é entender o que é o mundo. Tanto que Jesus ele fala, o campo do semeador é o mundo. Então entendemos o que é o mundo. Agora nós devemos entender o que é o semeador. Para o povo judeu, vocês podem perceber que na Bíblia praticamente inteira, você vai ter uma figura de linguagem, uma figura da literatura chamada paralelismo. A grosso modo é algo que se apresenta em dupla, para que a gente sempre entenda mais fácil, principalmente para eles na época que não tinham como anotar os ensinos, era tudo passado oralmente. Então, ideias duplas eram apresentadas, sejam ideias semelhantes ou ideias conflitantes, mas sempre em dupla. Tanto é que nessa parábola vocês vão perceber que nós temos 3 duplas de conceitos. Primeiro, Jesus fala de 2 semeadores. Depois Jesus fala de 2 sementes. E por fim ele fala de 2 ceifas, ou seja, 2 colheitas. Nós veremos cada uma delas. Então, naquela época, Jesus agora está falando a respeito dos semeadores, era muito comum o inimigo jogar ervas daninhas no quintal do outro, para prejudicar a plantação do outro. Ou eles jogavam sal, que tornava a terra estéril, ou eles jogavam ervas daninhas que cresceriam juntos com a plantação da pessoa, mas eles só perceberiam lá na frente, quando já era tarde demais. Colocavam pragas na plantação do outro, para prejudicá-lo. O trigo, que é tratado aqui, era algo extremamente importante para o povo do Oriente Médio, porque era a obra-prima, ou o material básico, para serem feitos pães, como nós vemos diversas vezes ser retratado na Bíblia. Os pães que foram multiplicados por Jesus, as pessoas que iam na casa dos outros, comiam pães, bolos. Então o trigo era a matéria-prima para isso, então ele era algo muito importante. E Jesus conta a parábola, ele mostra que há 2 semeadores, um que planta o trigo, aquela semente boa, aquela semente que vai ter alimento, que vai influenciar, que vai ser algo bom, e ele mostra que tem o inimigo, no caso o diabo, aquele que semeia a praga, que semeia o joio. Em 1 Pedro 5, 8, o apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ambos os semeadores que nós tratamos aqui estão ativos. Jesus está ativo, mas o diabo também está ativo, está semeando. Ele está no tempo de semear, porque vai ter um tempo que ele não vai mais semear o joio. Então, Jesus Cristo estava explicando para os seus apóstolos que o mundo é composto pela semente de trigo e joio, filhos de Deus e filhos do diabo, e ele mostrando os 2 semeadores, que há 2 semeadores em atividade hoje no nosso mundo, Jesus Cristo e o diabo. Depois que ele fala a respeito dos semeadores, ele começa a explicar um pouco a semente do trigo e a semente do joio. Então, quando nós percebemos que ambos estão em atividade hoje no nosso mundo, nós vemos que Jesus vem inaugurando o seu reino, convertendo pessoas, transformando joios em trigo, tirando escamas dos olhos das pessoas e trazendo as pessoas para perto de si. Do outro lado, nós vemos o diabo fazendo o inverso, semeando discórdia entre irmãos. Você vê ele tapando os olhos das pessoas para que elas não vejam a verdade, para que elas não vejam a realidade das coisas que acontecem. Então nós temos essa situação. E a característica importante do joio
é que o joio, quando ele era plantado, ele era muito semelhante ao trigo, e ele tem algumas características importantes para a gente pontuar aqui. Por exemplo, a raiz do joio, ela era uma raiz mais profunda e que se expandia mais. O do trigo já era uma raiz mais curta. Então a raiz do joio, ele se embrenhava e se enrolava nas raízes das outras plantas, no caso do trigo. Então ela fazendo isso, ela sufocava o trigo. Ela também sugava os nutrientes do trigo. E ela não poderia ser diferenciada um do outro, a não ser quando começassem a dar frutos. Porque o trigo dá fruto, mas o joio não. Aí que você vai conseguir diferenciar um do outro. Mas só que na situação aqui já era tarde, você não poderia arrancar o joio, porque senão você arrancaria o trigo também. E isso, claro, era algo que Jesus não queria que acontecesse, e demonstra o amor de Jesus para conosco, pela paciência que ele tem para conosco, seus filhos. Ele permite que o joio cresça junto do trigo, para um momento lá na frente, ou não, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, em que haverá essa separação entre o joio e o trigo, mas por enquanto vão crescendo juntos. Em Mateus 7,19, Jesus Cristo vai dizer que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então, diversas vezes, Jesus Cristo vai falar a respeito do fruto que é dado e o do não fruto que não é dado. Essa é uma característica importante que diferencia quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus: o fruto. Percebam que na parábola, Jesus diferencia quando ele fala a respeito do fruto. Então na parábola vai dizer que quando começaram a dar frutos, é aí que os trabalhadores percebem que o joio está plantado junto com o trigo. Então uma característica dos filhos de Deus é que os filhos de Deus, eles têm que dar frutos. A partir do momento que a pessoa é convertida, que ela nasce de novo, como nós cantamos agora há pouco, faz de mim um vaso, nós somos transformados, como se fôssemos um vaso que é quebrado e ele é feito novamente. Nós passamos a viver de uma maneira santa, vivendo de maneira que agrade ao nosso Deus. E esse modo como nós agradamos o nosso Deus é vivendo conforme Ele quer que nós vivamos. Então, uma forma de você verificar se você realmente é um filho de Deus é se você produz frutos. E que frutos são esses? Falaremos mais para frente. Mas se você não produz fruto, é um indício de que você pode ser um joio ao invés de um trigo. Vejam o que diz 1 João 3, de 7 a 10. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são, prestem atenção agora, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Então, meus irmãos, uma característica do trigo, uma característica dos filhos de Deus, é que eles produzem frutos. E eles produzem frutos da mais tenra idade até o fim da sua vida. A pessoa pode ter 119 anos e está produzindo frutos. Frutos, meus irmãos, é ler a Bíblia, é orar, é vir aos cultos públicos de adoração ao nosso Deus. Fruto é evangelizar. Fruto é não viver no pecado, é não enganar os outros. Fruto é cumprir o que Deus espera que nós cumpramos. Salmo 92, 14 e 15. Na velhice darão ainda frutos,
serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Então o Filho de Deus produz fruto. Mas qual que é a palavra de esperança aqui? A palavra de esperança é que todos nós aqui já fomos joio. Todos nós que um dia fomos transformados pelo Espírito de Deus e passamos a crer em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós já fomos joio. Nós, meus irmãos, nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus nos alcançou, fez com que nossas escamas saíssem dos nossos olhos e nós passássemos a enxergar as verdades espirituais. Fez com que nós entendêssemos a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação. Fez com que nós reconhecemos o nosso pecado e fez com que nós nos arrependemos desse pecado. Isso Jesus fez conosco. Então há esperança para o joio. Deus pode transformar o joio em trigo. Esse é um ensinamento importante dessa parábola, pois não somos nós que vamos separar o joio do trigo. A parábola é bem clara ao dizer que serão os anjos no fim dos tempos que farão essa separação. Então nós temos a tendência, muitas vezes, de recriminar o outro, achando que nós somos mais santos do que o outro. E nós gostamos de acusar e apontar o dedo para o outro como se o outro fosse um joio e nós fôssemos o santão. Mas não é assim que funciona. Esse suposto joio que você pode estar acusando de N motivos, pode vir ser um trigo. E às vezes você nem sabe, mas você não é um convertido. Então é importante nós fazermos uma análise da nossa vida para ver se realmente nós somos convertidos ou não. Essa questão do fruto, às vezes, principalmente pessoas mais idosas ou pessoas que estão com alguma deficiência, seja física, seja qualquer outra deficiência, elas acham que elas não têm capacidade de produzir frutos. Às vezes elas até pensam assim, nossa, se eu fosse mais jovem, ou se eu tivesse saúde, se eu tivesse as minhas duas pernas, se eu fosse assim ou assado. Essa semana eu estava lendo um livro chamado Capelania Hospitalar. E neste livro, que foi escrito pela nossa irmã Eleni Vassão, que é uma capelã reconhecida pela Igreja Presbiteriana do Brasil, e nesse livro ela conta um relato de uma moça, jovem, casada, que era espírita, e ela foi convertida. Depois de 2 anos convertida, ela soube que o marido dela passou AIDS para ela, numa época em que o HIV fatalmente levava a pessoa à morte. Hoje em dia nós sabemos que a saúde avançou, temos os coquetéis aí, hoje a pessoa consegue viver razoavelmente bem, sendo portadora do vírus, mas naquela época não. Então ela descobriu que o marido passou HIV para ela. Ela poderia se lamentar, ela poderia ficar chorando as pitangas dela, mas ela preferiu fazer diferente. Ela ingressou na capelania hospitalar e passou a aconselhar pessoas que também estavam padecendo da mesma doença. E ela ficou lá, trabalhando na capelania, até que a sua saúde definhou e ela não pôde mais ficar lá. E aí ela foi para sua casa. Ela, na sua casa, ela dormia no sofá, pois era mais próximo do banheiro. E ela não estava mais retendo nada de que ela comia nem bebia. Então ela precisava ir com frequência ao banheiro. Só que ela achou uma estratégia interessante, porque no sofá da casa dela era próximo do telefone. E ela começou a trabalhar em campanhas para arrecadar doações para ajudar na capelania hospitalar aquelas pessoas que sofriam de HIV. E alguns vizinhos iam até a casa dela e lá ela aproveitava para evangelizar essas pessoas que iam cuidar dela de lá. E eu gostaria de ler só um finalzinho do depoimento dela, que é muito interessante, que ela vai dizer o seguinte: dizia-lhes, ela dizendo aos seus vizinhos,
que só estava esperando a hora em que Jesus a levaria para o seu lar. Mas, enquanto isso, não deixaria de servi-lo. Então, ela achou um modo de dar frutos numa situação bem diferenciada. Então, essa questão de dar frutos, nós podemos sempre dar frutos. Sendo filhos do reino, nós sempre podemos dar frutos. E passando dessa explicação, Jesus explicou o que era o mundo, Jesus já explicou quem eram os semeadores, Jesus já explicou quem eram as sementes. Aí ele termina falando da ceifa, ou seja, da colheita. E ele mostra os dois destinos que teriam, que a colheita que seria feita pelos anjos levariam a apenas dois destinos: ou a condenação eterna ou a salvação eterna. Aquela conversa que nós ouvimos hoje, que todos os caminhos levam a Deus, é uma tremenda mentira. Só Jesus salva. Então ele mostra aqui que haveria um dia em que esses anjos fariam a separação entre o joio e o trigo. Isso nos ensina a ter paciência. Muita gente acaba pulando muitas vezes de igreja em igreja, buscando uma igreja perfeita. Só que com essa parábola Jesus Cristo nos mostra que não existe igreja perfeita nesta terra. Da mesma forma, às vezes nós estamos trabalhando num local cheio de ímpios e ficamos nos lamentando, querendo mudar dali para se afastar dos joios que tem ali ao nosso redor. Mas Jesus está falando para que nós tenhamos paciência. Se nós mudarmos a chave, nós vamos ver que se nós estamos cercados de joio, é uma tremenda oportunidade para que nós evangelizemos, para que nós demos exemplo do que é ser cristão. Então Jesus mostra isso para nós e mostra que essa ceifa, até essa colheita lá no fim dos tempos, nós temos que ter paciência com as pessoas. Nós temos que amar aos nossos irmãos e nós temos que atuar em prol deles, pregando, sendo exemplo, vivendo conforme Deus nos orienta. E um dia seremos separados. Um dia haverá a separação do joio e do trigo. E aí sim haverá uma igreja, haverá um mundo só de trigo, com o perfeito semeador, Jesus Cristo, conosco, e vivendo a eternidade junto com o nosso Deus. Conclusão, meus irmãos, que nós chegamos com essa parábola, seguindo as explicações que o próprio Jesus Cristo fez dessa parábola. Primeiro, vivemos no mundo, um mundo corrompido. Segundo, neste mundo temos joio e trigo vivendo no mesmo ambiente. Terceiro, o diabo é uma realidade presente e atuante. Cristo também. E Cristo esmagou a cabeça da serpente na sua crucificação. Então, quando eu digo que o diabo está atuante, eu não quero dizer que ele está em pé de igualdade com Jesus Cristo. É bom deixar isso bem claro. Jesus é o rei. Jesus é o que manda. Mas não podemos ignorar também que o diabo tem as suas artimanhas. Cristo inaugurou o seu reino nesta terra quando ele veio e viveu entre nós. E depois ele ascendeu aos céus e deixou o Espírito Santo aqui conosco. Na conclusão também nós vemos que os filhos de Deus, eles dão fruto. E isso marca quem é filho de Deus. E por fim, nós vemos que um dia haverá uma colheita e haverá a separação e a vida eterna, tanto para o bem como para o mal. Algumas aplicações, meus irmãos, para nós encerrarmos. Conhecendo a realidade, essa que nós contamos a respeito do mundo, não criemos falsas expectativas. Não creia que o mundo vai ser uma maravilha, que haverá aqui um paraíso na terra. Não vai. Tende a ir de mal a pior, oscilando em momentos bons e em momentos ruins, pela misericórdia de Deus. Mas nós não podemos achar ou ser
otimistas ao ponto de que aqui teremos uma perfeição, porque não haverá. Da mesma forma, nós não podemos achar que aqui é só desgraça, só coisa ruim, só joio. Não, nós temos que ser equilibrados e reconhecer que a realidade que nós vivemos é joio e trigo. E viver dessa forma evita frustrações, evita que nós nos desesperemos e faz com que nós derramemos as nossas esperanças em Deus. Então, conhecer a realidade nos ensina a viver de modo que glorifique a Deus, nos traz paz, paciência, motivação para trabalhar na obra de Deus e também amor ao próximo, que também é uma das marcas dos filhos de Deus. Mais uma aplicação é para que você avalie, meu irmão, a sua vida. Desde o momento da sua conversão, houve mudança real na sua vida? Sempre que temos aqui a celebração da Santa Ceia, há um momento que nós devemos fazer uma autoanálise de como está a nossa vida. Jesus Cristo também falou que antes da pessoa fazer o seu sacrifício, era para ela verificar se ela tinha alguma coisa com algum irmão seu, e se tivesse, fosse lá resolver isso primeiro. Então avalie a sua vida, será que você tem dado frutos? Será que depois da sua conversão você tem mudado? Você tem avançado no processo de santificação? Ou seja, tem mortificado o seu pecado? Você consegue observar para o passado e pensar assim, nossa, antigamente eu cometia determinado pecado e hoje, pela graça de Deus, não mais. Cometo outros, mas aquele não. Vou avançando pela força que o Espírito Santo nos dá. Isso é a mortificação do pecado. Você vai matando os pecados que você vai cometendo. E é claro, não chegaremos na perfeição nessa terra, mas isso é um processo até a nossa glorificação. A penúltima aplicação, aliás, a última aplicação, paciência com os mais fracos na fé. Lembrando que o joio pode ser um trigo um dia. Então tenhamos paciência, cresçamos junto, trigo e joio, e tenhamos paciência para com os nossos irmãos. E eu gostaria de encerrar, meus irmãos, citando uma frase que um grande teólogo anglicano do século XIX disse, é o John Charles Riley. Ele disse o seguinte, que ele estava se referindo a essa parábola que nós vimos, tá? Que o crente em Cristo console-se com a leitura dessa parábola, que entenda que há felicidade e segurança preparadas para ele no grande e temível dia do Senhor. Uma igreja perfeita e uma perfeita comunhão dos santos virá. Vivamos, meus irmãos, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, onde teremos apenas os trigos e viveremos eternamente com o nosso Senhor na alegria total. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.